22 de fevereiro de 2026. Meditação em Provérbios, capítulo 24. O livro de Provérbios, para você que nunca leu, é um livro que é formado por 31 capítulos. E o objetivo desse livro é trazer mais sabedoria, conhecimento, entendimento e prudência para a tomada das decisões na vida. O autor principal do livro de Provérbios é o rei Salomão. Existem outros dois autores. O Agur escreveu o capítulo 30 e o rei Lemuel escreveu o capítulo 31. Então, o livro de Provérbios, na sua quase totalidade, foi escrito pelo rei Salomão. E se você abre o capítulo 1, ele fala que ele escreveu o livro de Provérbios com os objetivos de trazer para os jovens e para aqueles que são inexperientes mais conhecimentos e sabedoria para tomarem boas decisões. Mas o livro de Provérbios também tem o objetivo de fazer com que as pessoas que já são sábias se tornem ainda mais sábias e trazer um entendimento do que é justo, do que é correto e das melhores decisões em tudo aquilo que você fizer. Então, se você lê o livro de Provérbios todos os dias para colocar em prática os seus ensinamentos, você acaba tomando decisões melhores, porque você tem um tempo em que você meditou e refletiu a respeito de pontos importantes da vida antes de as circunstâncias e as situações aparecerem na sua frente. O livro de Provérbios ele traz uma um ensinamento, uma aprendizagem de coisas importantes para a felicidade, para a realização e para o sucesso em tudo que você faz. E no mês de fevereiro, você sabe que nós temos 28 dias. Então, para ler 31 capítulos dentro de 28 dias, nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2. No dia 1º de fevereiro, fizemos a leitura dos capítulos 8 e 9 no dia 7, e por isso hoje é dia 22 e nós estamos lendo Provérbios 24. Existiu esse adiantamento nos dias 1 e no dia 7. Seguindo nesse caminho, no dia 28, nós faremos a leitura dos capítulos 30 e 31. Então, hoje é dia 22, repetindo, e nós vamos ler Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, começa falando: não tenha inveja dos maus e nem procure ter amizade com eles. O versículo 1 está dizendo, basicamente, para não carregar inveja no coração. O que é a inveja? É um sentimento que toca o nosso coração quando nós olhamos para o próximo e vemos que ele tem alguma coisa que traz o bem dele e que nós também gostaríamos de ter. O invejoso, ele parte sempre de uma comparação. Ele se compara com alguém. Ele olha para alguém, o invejado, que fica sendo o ponto de sua referência e ele fica pensando: essa pessoa tem isso que eu gostaria de ter e eu não tenho. Então, a inveja faz com que o invejoso deseje que o invejado não desfrute, não goze daquela alegria, daquela felicidade, porque ele pensa que se ele não está desfrutando daquilo, ninguém mais pode desfrutar daquilo. Então a inveja ela traz algumas consequências na vida do invejoso. O invejoso, ele procura diminuir a conquista do invejado. Então ele fala assim: o carro nem é tão bom assim,
a casa nem é tão bonita assim. A pessoa só conseguiu porque ela teve sorte. Ah, foi, foi algo circunstancial. Foi algo que a pessoa acabou conseguindo porque não tinha outra pessoa para ela conseguir, para conseguir aquele favor, aquele bem. Então, o versículo 1, quando ele diz: "Não tenha inveja dos maus", ele fala: "Não tenha inveja dos maus". Mas mais importante do que não ter inveja dos maus é não ter inveja. Não tenha inveja de ninguém. Não se compare com ninguém. Quando alguém à sua volta conquista alguma coisa, fique alegre, fique feliz com a pessoa. Quando você fica alegre, quando você fica feliz pela realização, pela felicidade, pelo sucesso da outra pessoa, você está colocando dentro de você a alegria pela felicidade das pessoas. E isso significa que você também merece receber alegrias. Se você deseja o mal de alguém que está prosperando e avançando, você está carregando uma frequência negativa. Quando chegar o seu dia de ter a sua alegria, a sua felicidade, você atrai perto de você pessoas que também vão carregar inveja de você. E todas as pessoas já passaram por alguma experiência, tanto de sentir inveja de alguém, como também de ser invejado por alguém. Então, você sabe como é horrível, como é negativo quando alguém sente inveja de você. Você sabe, você lutou e você batalhou para conquistar o que você tem, para receber o que você tem. E tem coisas que você tem que foram dadas diretamente por Deus e que outras pessoas invejam você por alguma coisa que você simplesmente é, que você simplesmente recebeu, porque você nasceu dessa forma que foi Deus que te deu. E você sabe o quanto é horrível quando alguém fica dizendo: "Você nem é tão bom assim. Você nem merecia ter recebido isso. Não sei como que você teve essa sorte." É horrível quando você carrega essa carga, a inveja de alguém contra você. Então você tem noção do como é ruim quando você dá lugar à inveja em relação a alguém que tem alguma coisa que recebeu de Deus pelo seu nascimento ou que conquistou alguma coisa com o esforço dela, com a dedicação dela. Então você consegue perceber que a inveja das pessoas contra você permite que você perceba que o quanto é injusto alguém ter inveja de você. Assim também é injusto termos inveja do nosso próximo. Então, a proposta que eu faço nessa leitura do versículo 1 é: não tenha inveja dos maus. O versículo está falando, não tenha inveja de quem faz as coisas erradas, porque a pessoa está avançando porque ela está com suborno, com mentira, com trapaça, com corrupção. Mas muito melhor do que não ter inveja dos maus é não ter inveja. Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, fala que o coração com paz nos dá a saúde, mas um coração carregado de inveja é a podridão dos nossos ossos. O capítulo 14, no versículo 30 de Provérbios, quando fala que a inveja é a podridão dos nossos ossos, está dizendo o quanto é terrível você carregar inveja, porque você fica lembrando da pessoa e gerando uma insatisfação com a própria vida, pensando assim: a minha vida não está tão boa quanto a do meu próximo, que está morando numa casa melhor, que está dirigindo um carro melhor, que tem alguma coisa que eu gostaria de ter. Às vezes é uma característica física, ou às vezes é alguma coisa que a pessoa tem, alguma coisa que a pessoa realizou ou conquistou. Então não tenha inveja de ninguém, nem dos maus, não, de ninguém, principalmente dos maus, porque dos maus
Não tem nem por que você carregar inveja, porque a pessoa só está naquela posição porque ela pratica o mal. A pessoa avança pela corrupção, pela mentira, pela trapaça, muito menos dos maus. Não tenha inveja dos maus. Então, quando você se sentir tentado a ter inveja de alguém, se sentir tentada a carregar inveja em relação a alguém, pense assim: que o Senhor abençoe essa pessoa, que ela consiga avançar ainda mais e que o Senhor também cuide de mim e me dê aquilo que eu tenho pedido. Quando você se sentir tentado, tentada a ter inveja de alguém, diga: Senhor, eu estou com inveja dessa pessoa, porque essa pessoa está com muita alegria, com muita felicidade, porque ela está com isso, com aquilo, ou porque ela tem isso ou aquilo, e eu, né, nesse momento, sinto que isso é algo que me falta. Eu quero confessar o meu pecado. E eu quero pedir que o Senhor me limpe desse pensamento, desse sentimento, que o Senhor limpe o meu coração, que o meu coração fique limpo e que eu consiga me alegrar com a alegria do meu próximo e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida quanto ao pecado e também me ajude. E daí você pode pedir a Deus: Deus, eu gostaria que o Senhor me desse isso ou aquilo, porque o Senhor sabe, eu também sou o seu seguidor, eu também sigo ao Senhor, né? Então faça dessa forma. Você consegue tratar a inveja, ter um coração quebrantado diante de Deus e sendo sincero com Deus, confessando aquilo que está perturbando o coração e limpando ele, e ao mesmo tempo você pode pedir a Deus. Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, Jesus disse para os seus discípulos: Peçam e vos será dado. Batam na porta e a porta se abrirá. E ele fala: Busquem e vocês encontrarão. O texto diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se abrirá. Porque aí o versículo seguinte, o Mateus 7, versículo 8, diz assim: Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abrirá. Então, não tenha inveja de ninguém, principalmente não tenha inveja dos maus, e nem procure ter amizade com eles. Versículo 2: Porque eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Então não tem por que andar com pessoas que são do mal. Versículo 3: Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. 4. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. 5. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Então, aqui, nos versículos 3, 4 e 5, você vê que a sabedoria é importante. Se você tem sabedoria, você constrói o lar. Versículo 3: Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. Um lar não é uma casa. Muitas pessoas têm uma casa bonita, mas você pode ter uma casa bonita e ter uma família que não tem união, que não tem amor no coração uns pelos outros, em que cada pessoa faz a sua refeição dentro do seu quarto na frente de uma tela, em que cada pessoa está separada uma da outra. O lar fala sobre uma família, sobre pessoas que moram dentro de uma casa que compartilham amor, que compartilham relacionamento, que têm prazer de estarem juntas. Pais e filhos, onde os filhos respeitam e honram os pais, onde os pais, o homem, ele assume o seu papel como sacerdote da casa. Ele assume o seu papel de pessoa responsável por orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos e conduzi-los para o caminho de Deus, onde a esposa entende a sua missão como uma mãe que educa os seus filhos na presença de Deus, que constrói o lar, ajudando o seu marido e apoiando ele nas suas decisões.
Isso, Provérbios, capítulo 14, no versículo 1 diz: A mulher sábia constrói o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, quando Provérbios 14 fala que a mulher sábia edifica o seu lar, ela constrói o seu lar, ela edifica a sua casa, ele está dizendo que é importante ter a sabedoria para se ter um lar. Uma casa bonita não é um lar, mas para você ter um lar, você precisa ter sabedoria, paciência dentro de casa, capacidade de diálogo entre as pessoas, conduzir as pessoas para o caminho de Deus. Com a sabedoria se constrói o lar. O lar é construído todo dia. Como você tem agido dentro do seu casamento, no tratamento com seus filhos? Você tem sido atencioso em relação a ouvir a sua esposa? Você, esposa, tem sido atenta em relação a ouvir os seus filhos e ajudar o marido naquilo que ele conta com seu apoio? E essa questão da sabedoria de se construir o lar também envolve a intimidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, a Bíblia fala que os casados devem cuidar da sua intimidade, mantendo a intimidade de maneira constante, a não ser em alguns momentos com o propósito de buscarem a Deus, e depois devem retomar a intimidade. Muitos casais, pelo trabalho no dia a dia, acabam deixando isso de lado. Não deixe a questão da intimidade de lado. Um casamento, ele exige essa intimidade. Deus criou o casamento justamente para preencher a vida sentimental, a vida relacional do marido com a sua esposa. Você vê isso em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Lá está escrito que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, quando o texto fala que os dois serão uma só carne, e quando lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo orienta que é fundamental manter a intimidade do casal, ele está dizendo, é isso que fortalece o relacionamento, que une a esposa ao marido, o marido à esposa, e torna a unidade algo real. Então, cuide da intimidade do casal, porque isso é importante. Tem pessoas que falam assim: ah, já faz bastante tempo que eu estou sem intimidade. Mas tudo bem, ele não pede tanto, ela também está muito ocupada. Não relaxe com relação a essa questão da intimidade. A própria palavra de Deus, leia depois 1 Coríntios capítulo 7, aponta a importância disso. Quando você cuida da intimidade, no seu casamento você fecha a porta para a tentação do adultério, que Provérbios capítulo 5 fala. E Provérbios capítulo 7 também trata a respeito desse assunto. Em Provérbios, no capítulo 7, a Bíblia fala a respeito de uma mulher que era casada e que ela sempre saía pelas ruas e pelas praças usando roupas chamativas, com perfumes, e ela procura um jovem e ela convida esse jovem para se deitar com ela, e esse jovem cai e se envolve com ela. E lá em Provérbios 7 fala que esse jovem foi um tolo, porque ele não percebe que uma flecha lhe atravessa o fígado. Por que que Provérbios 7 diz isso? Porque esse jovem, depois que ele cai nessa situação com essa mulher, ele guarda uma composição hormonal na cabeça por aquele momento que ele passa com aquela mulher casada, que depois que ele sair daquela relação, quando ele estiver andando pelas ruas, quando ele estiver andando pelas praças, ele vai olhar outras mulheres
que são casadas e ele não vai ter um limite moral para dizer que aquilo é errado. Ele vai guardar na cabeça dele. Eu já fiz isso uma vez e foi agradável para mim. Então ele grava esse padrão e acaba vivendo com dificuldade para conseguir seguir na palavra de Deus. A mulher casada, quando você lê Provérbios capítulo 7, ela diz para o jovem o seguinte: o meu marido não está em casa. Ele pegou um saco de dinheiro e ele fez uma viagem para muito longe e ele vai ficar muito tempo fora. O que nós podemos aprender desse texto de Provérbios capítulo 7? Que aquela mulher, ela fala que o marido dela pegou um saco de dinheiro, foi para longe e disse: "Eu vou ficar bastantes dias fora". Então, trazendo para nós esse versículo 3, com a sabedoria se constrói o lar. Esse marido, ele na verdade não estava zelando pela sua esposa. Ele estava, dá pela leitura de Provérbios capítulo 7, de entender que ele fazia essas viagens e deixava a mulher em casa. Claro que o foco de Provérbios 7 é mostrar que o jovem não deve cair nesse laço com a mulher casada, mostra que a mulher casada deve zelar pelo seu casamento e não fazer o que aquela mulher fez. Mas tem um ponto que o texto não fala, mas que nós podemos tirar fazendo a meditação do Provérbio 7, que o marido fazia isso. Dá de entender ali que o marido sempre pegava um saco de dinheiro e dizia: eu vou fazer negócios e vou ficar bastante tempo fora. Então isso mostra que ele também tem uma parcela do compromisso que ele não estava cumprindo dentro do casamento dele, dentro do relacionamento dele. Isso não justifica que a mulher de Provérbios 7 fizesse isso. Colocasse roupas chamativas, perfumasse a cama, fosse na rua e na praça para buscar um jovem para prática do adultério. Mas podemos extrair essa questão da importância da intimidade. Então, o versículo 3, ele fala: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. A prudência significa o detalhe, cuidar todos os dias. Por exemplo, é imprudente preparar refeições pesadas antes de dormir. Então, existe toda uma ordem dentro de casa. Você não coloca um prato, por exemplo, muito pesado de noite. Prudência, cuidar da hora em que os filhos são colocados para dormir. Prudência em dirigir o carro quando está com a família de maneira cautelosa. Tem pessoas que estão com o filho dentro do carro e saem dirigindo de maneira irresponsável. Outro dia vi um pai dirigindo o carro com o filho atrás e ele tomou uma fechada e pegou o carro e começou a perseguir a pessoa que fechou ele. Imagine se essa pessoa que ele está perseguindo fica irritada e tem uma arma dentro do porta-luva. Outro dia vi uma notícia em que um pai estava com a filha no banco de trás do carro e ele se irritou e foi atrás de uma pessoa que fechou ele. E aquele homem que foi perseguido pegou uma arma e atirou na filha dele e depois foi embora. Então, veja que a prudência fala a respeito de cuidado com a família, de tomar decisões que são prudentes. Então, versículo 3: com a sabedoria se constrói o lar. O lar, como são as refeições em casa? Não deixe os seus filhos vendo tela ou assistindo alguma coisa fora no momento da refeição. A experiência da mesa, reunir a família para se alimentar, onde as pessoas olham umas para as outras e conversam, poupa a vida dos seus filhos.
Então aqui o versículo 3: com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. 4: na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Tem pessoas que compram brinquedos que são terríveis. Existem bonecas que são consagradas a espíritos demoníacos. Existem brinquedos que você não deve trazer para dentro da sua casa. Então tem lá o boneco assassino, a boneca que bebe sangue. Tem esses brinquedos. Seja sábio em relação ao que você traz para dentro da sua casa. O 4: na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Versículo 5: ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. 6: afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros é mais fácil vencer. O versículo 5, lendo junto com o versículo 6, enfatiza que muito melhor do que ser forte é você ser sábio. Quando você tem sabedoria, você consegue mais resultado. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Vamos usar aqui um exemplo da guerra. Quando uma pessoa é tola e ela lidera um exército, ela entra no lugar, no terreno vizinho e ela mata todo mundo, porque ela vence pela força. Quando uma pessoa tem sabedoria, ela cria uma estratégia e ela consegue submeter o outro povo com poucas mortes. Então você vê várias histórias na Bíblia em que Deus orientava o seu povo sem que sem que eles tivessem que usar a força para vencer a guerra. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você abrir a Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 20, você vai ler uma história do rei Josafá. A Bíblia fala que 3 exércitos se levantaram contra o rei Josafá. E ele ficou com medo, porque ele foi até Deus e ele disse: Deus, tem 3 exércitos contra mim. O que eu faço? E Deus disse para Josafá: pegue os cantores, coloque eles na frente, adore o meu nome, siga com eles na frente da batalha. Depois você organiza o povo para a guerra e eu vou dar a instrução do que vocês vão fazer. Então Josafá obedeceu a Deus, colocou os cantores, louvaram a Deus e depois Deus disse para eles o seguinte: esperem escurecer, coloquem o povo de Israel em volta do arraial dos inimigos de vocês e depois vocês, quando eu der o comando, peguem alguns cântaros, quebrem os cântaros e depois toquem trombetas. Você está escutando essa história? Se você nunca leu 1 Crônicas capítulo 20, deve estar pensando, qual que é a lógica disso? E a lógica de Deus era a seguinte: eles cercaram o acampamento dos inimigos. Era de noite, tudo estava escuro. Quando eles quebram um cântaro, várias pessoas quebrando alguma coisa, colocou medo nas pessoas dentro do acampamento. Elas ficaram alarmadas, pensando assim: tem algum perigo aqui. E na sequência, quando eles começam a tocar as trombetas, aquelas pessoas ficaram assustadas, então elas se levantaram, o exército, os soldados dos 3 exércitos inimigos, e começaram a se matar, porque cada um queria proteger a sua própria vida. Então o que aconteceu? Os israelitas não fizeram nenhuma força. Os próprios inimigos ficaram carregados de medo e com medo eles se mataram uns aos outros. Então veja que esse é um exemplo de sabedoria.
Deus deu a estratégia para que eles pudessem vencer a guerra. Eles não perderam ninguém, eles não tiveram que lutar, eles só colocaram o medo nos soldados daqueles 3 exércitos. Eram 3 exércitos, eles tinham mais pessoas, eles eram mais fortes, mas eles acabaram sendo derrotados pelo medo. Então o versículo 5 fala: ser sábio é melhor do que ser forte. Às vezes, usar a força pode trazer prejuízo, pode trazer perdas, pode trazer derrotas. Mas o conhecimento é mais importante do que a força. E o versículo 6, afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. A parte final do versículo 6 fala: antes de você entrar em uma guerra, aconselhe, busque conselho de pessoas que são experientes, que possam trazer ensinamentos para você tomar uma decisão difícil. Não entre em guerras. Não brigue com as pessoas. Se alguém xinga você, vai atrás de você, querendo lançar pedras em você, apontar o dedo para alguma coisa que você disse, para alguma coisa que você falou. Não reaja de maneira sem pensar. Avalie antes de dar uma resposta. Versículo 7. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. O versículo 7 está dizendo: busque ter sabedoria. Um dos objetivos de Provérbios, lá em Provérbios capítulo 1, fala também para que você possa entender as palavras dos sábios. Um dos objetivos também de Salomão ter escrito o livro de Provérbios é esse. Ele fala que para que as pessoas entendam as palavras da sabedoria. Então, quando você está lendo Provérbios e você vai refletindo nessas palavras, pouco a pouco você vai entendendo a sabedoria de Deus, o que Deus nos ensina para aplicar em nossa vida. Se você discute esses assuntos com uma pessoa que não dá importância para Deus, que só quer fazer o que ela pensa na hora que ela quer, você vai perder o seu tempo. Então o versículo 7 diz: busque a sabedoria para você tomar boas decisões. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Que você busque a sabedoria constantemente, para que você conheça as palavras dos sábios, tenha o que dizer e tenha, na hora das circunstâncias difíceis, saber o que fazer. 8. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Então, o versículo 8 diz: como você tem se portado? Em Provérbios 22, no versículo 1, fala que o bom nome vale mais do que o ouro e do que a prata, e o ser estimado vale mais do que ter muita riqueza. Nós comentamos, quando lemos Provérbios 22, 1, que as pessoas, como as pessoas conhecem você? Como uma pessoa que é sábia, que tem inteligência, sabedoria, conhecimento, prudência, conselho, ou elas lembram de você como uma pessoa que desonra o contrato, não cumpre as promessas, é uma pessoa relaxada, uma pessoa que não faz o que tem que ser feito, que não sabe como se portar. Como as pessoas lembram de você? Ter um bom nome, ter uma boa reputação abre portas para você. Isso nós lemos em Provérbios 22. E nós estamos retomando Provérbios 22 porque esse versículo 8 diz: quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. A pessoa que fica pensando em fazer o mal, ela vai ser conhecida como criador de problemas, ela está destruindo o seu bom nome, a sua imagem, a sua reputação, a sua estima. Ela vai ser conhecida como: lá vem o criador de problemas. Isso afeta a sua capacidade de ter bons relacionamentos. E nós lemos em Provérbios capítulo 18 que aquela pessoa que é tola, ela não dá importância para os relacionamentos.
Mas a pessoa que é sábia, ela entende a importância de estabelecer relacionamentos bons com as pessoas. Então, juntando aqui Provérbios capítulo 22, versículo 1. Cuide da sua imagem, da sua reputação, do seu bom nome. Provérbios capítulo 18. A pessoa que é egoísta, ela se isola e ela pensa só nos interesses próprios. Mas a pessoa que é sábia, ela valoriza o seu relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. Ela procura estabelecer relacionamentos. E aqui Provérbios 24:8, quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Se você planeja o mal contra o próximo, pensa em fazer o que traz o mal, você vai destruir a sua imagem, o seu nome, a sua reputação e os seus relacionamentos. Versículo 9. Os planos dos que não têm juízo são pecados. A palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. Então, quem faz um plano sem juízo vai errar o alvo, vai errar o objetivo. Num plano, quando não tem conselho, ele leva para o caminho errado. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Então, versículo 9, na segunda parte, pessoas que vivem fazendo piada com pessoas, porque elas são calvas, porque elas estão acima do peso, porque elas não têm um carro ou não têm alguma coisa, ou porque ou por causa da cor da pele, ou porque a pessoa é japonês, ou porque a pessoa é não tem é menor, não tem altura. Enfim, as pessoas fazem piadas de maliciosas que depreciam, diminuem o outro, e as pessoas que vivem fazendo isso são pessoas que as pessoas não gostam. Ninguém gosta de ser zombado, diminuído, ridicularizado, menosprezado. Então aqui o versículo 9 diz: tome cuidado com as brincadeiras que você faz. Procure honrar as pessoas. Não ande com pessoas que ficam praticando bullying, que ficam diminuindo, ridicularizando, arrumando argumento para diminuir os outros. Versículo 10. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. O versículo 10 está dizendo que se você passa por uma situação difícil e você resolve cruzar os braços, abaixar a cabeça e dizer assim: eu não consigo, então você não vai passar disso. Se você fraqueja numa crise, numa situação difícil, então você é realmente fraco. Você vai parar ali. Ali vai ser o seu limite. O versículo 10 está dizendo: se uma circunstância difícil aparece na sua vida, procure sabedoria, procure conselheiros, procure uma forma de vencer aquilo. Uma crise não vem para nos matar, vem para nos amadurecer, vem para nos fortalecer, vem para nos fazer pensar como resolver isso, como lidar com isso. Uma crise financeira não vem para abater você, vem para mostrar que é necessário aprender a fazer uma gestão melhor dos recursos, que é preciso aprender mais sobre educação financeira, que é necessário fazer um planejamento a respeito do que gastar e com que gastar, e o que pode ser cortado e o que eu posso otimizar. Então, uma crise, ela nunca vem para te destruir, ela vem para amadurecer e fortalecer. Uma crise no relacionamento com Deus mostra que é necessário dedicar mais tempo para a oração, mais tempo para a leitura da palavra, mais tempo para estar com as pessoas que seguem o reino de Deus. Uma crise no casamento, ele denuncia alguma coisa que está faltando, seja do marido, seja da esposa. Então, uma crise, ela não vem para abater, ela vem para amadurecer. E quem é fraco numa crise é realmente fraco. Diante da crise que você está passando, avalie o que eu posso fazer para resolver essa crise. Quando você começa a pensar como resolver, você consegue vencê-la. Mas se você cruza os braços e você
pensa, não consigo, então você é realmente fraco. Versículo 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Os versículos 11 e 12 estão dizendo que se você pode salvar alguém que está perto de você e você faz vista grossa, você fala assim: o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Deus sabe que você podia ter feito alguma coisa e não fez. E Ele vai pagar de acordo com aquilo que você fizer. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você fica omisso em relação a fazer o que você pode pensar, mas não é comigo. Mas Deus sabia, Deus vê que você podia fazer alguma coisa. Não é só quem pratica o mal que recebe o mal. Aquele que sabe fazer o bem, pode fazer e se omite, não faz, ele também está praticando o mal. O silêncio dos bons permite a propagação do mal. O silêncio dos que se calam de pregar o reino de Deus permite que o pecado se alastre na terra. Você veja que as pessoas que estão longe de Deus, elas ficam fazendo shows, elas ficam o tempo todo fazendo eventos para chamar a atenção das pessoas para que vão nos shows deles, onde eles cantam coisas indecentes, mas eles não param, eles não param. E esses shows e esses locais de jogos de futebol são templos para adoração ao diabo. Você pode pensar, mas eu só fui assistir uma partida de futebol. Mas eu vou contar aqui uma experiência que Deus me deu alguns anos atrás. Eu estava na rua, começou a chover muito forte e eu tive que parar debaixo de uma loja e um jovem com uma camisa de time de futebol estava do meu lado e o Espírito Santo me incomodou para que eu começasse a conversar com aquele jovem. Eu comecei a conversar com aquele jovem, na conversa ele me contou que tinha sido colocado para fora de casa. E aí eu perguntei para ele por quê e ele disse: porque eu prometi para minha esposa que nunca mais eu ia deixar a família para ir acompanhar jogos de futebol. E ele falou o seguinte, ele falou que ele gastava bastantes recursos da família com questões do futebol, com questões do time, para seguir pessoas, para ficar indo para outras cidades, para ficar acompanhando o time. E naquele momento, o Espírito Santo me disse: ele está no templo adorando a outro Deus. E eu disse para aquele jovem tinha um pouco de entendimento a respeito da palavra, e eu disse para ele: você sabia que quando você fica seguindo isso, isso é o teu ídolo? Isso é o seu Deus, o futebol, esse time é o seu Deus. Ele, ele toma o seu coração. Esse time faz com que você deixe de buscar a Deus e que você corra atrás do time. Esse time faz que você esqueça do seu filho, da sua esposa e que você fique adorando o time. Tudo é o time. Então, ele teve aquele entendimento naquele momento. Eu gravei isso como experiência porque até esse dia eu não tinha essa visão. Então, veja que muitas vezes você pensa que não tem nada a ver, mas a omissão, a omissão, deixar de falar a respeito da palavra de Deus, faz com que muitas pessoas se percam. Enquanto que o mundo fica todo o tempo fazendo espetáculos, seja por meio de futebol, deve ter lá nos Estados Unidos, as pessoas gostam muito de assistir partidas de golfe, partidas de beisebol, partidas de basquetebol.
Existe muito foco nisso, lá nos Estados Unidos, de o futebol americano, mas tudo isso são coisas que fazem as pessoas perderem a sua atenção no relacionamento com Deus. Então aqui o versículo 11 e 12 diz: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Procure pregar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão sendo arrastadas para a morte. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e que estão preocupadas apenas com elas próprias. Mas o silêncio em pregar o reino de Deus tem permitido que muitas pessoas sejam arrastadas para as coisas do mundo. Aí o 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele sabe que muitas vezes os nossos motivos são: dá muito trabalho, eu vou ter que orar, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que estudar a palavra, eu vou ter que ocupar o meu tempo para tentar salvar algumas pessoas para o reino de Deus. E o que eu ganho com isso? O que nós ganhamos é uma pedra na coroa no dia em que você chegar até Deus, mas mais importante do que isso, quando você é sal na terra e luz no mundo, você vai transformando o mundo. Muitos reclamam que o país está em desordem, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade como igreja em pregar o reino de Deus para que as pessoas conheçam a Deus e andem num caminho bom. Então, o 12, você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Veja que nós recebemos o pagamento pela nossa omissão. Quando nós não falamos sobre a palavra de Deus para as pessoas ao nosso redor acumulam-se pessoas que vão para o caminho do mal, que vão fazer o mal. E esse mal, em algum momento, nos coloca no risco. Saímos de casa e tem um furtador. Saímos de casa preocupados se a nossa casa será arrombada ou não. Por quê? A falta de propagação do reino de Deus cria pessoas que vão se afastando de Deus e se entregando para o crime e para a adoração que leva as pessoas para fora da família. Versículo 13. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. 14. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então, lendo o 13 junto com o 14. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Então, aqui ele fala sobre comer o que é bom. Assim como o favo de mel é doce na sua língua. 14. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Então aqui o 13 com 14 estão dizendo: o mel é gostoso e ter sabedoria também é. Quando você tem sabedoria, você sabe como resolver os problemas da vida. Então busque a sabedoria, porque a sabedoria é doce para a alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Então a parte final do versículo 14 diz: se você conseguir a sabedoria, você terá um bom futuro e não perderá a esperança. Esperança é aquilo que você espera. Se você tem sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor ao Senhor significa o respeito extremo pelo Senhor. Então, o princípio da sabedoria é o respeito extremo ao Senhor, é colocar Deus em primeiro lugar. Se você coloca Deus em primeiro lugar, você estuda os seus mandamentos, você conhece os mandamentos, você sabe como tomar a decisão no dia a dia. E você tem esperança. Esperança é aquilo que você espera. Você sabe que está fazendo as coisas corretas e você espera receber aquilo que você está plantando hoje. Então, a sabedoria é buscar a Deus. Você vai ter um bom futuro e você não vai perder a esperança, porque quem sabe o que está fazendo, sabe o que está construindo, sabe o que espera como resultado. Agora, quem toma as decisões de maneira aleatória, sem sabedoria, sem planejamento, não sabe o que esperar do futuro.
Uma pessoa que tem a sabedoria, voltando na questão do casamento, ela sabe que a palavra de Deus fala: cuide da intimidade dentro do casal. Então ela cuida do relacionamento íntimo dentro do casal e o que ela espera? Que o casamento vai permanecer ativo, vai permanecer vívido e que o futuro vai ser junto com esse marido, com essa esposa, com os seus filhos, com a sua casa sendo edificada e construída porque você sabe o que esperar, porque você está no temor ao Senhor e cuidando desse futuro. Versículo 15. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. 16. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. O 15 e o 16 estão dizendo: não adianta desejar o mal do justo. O justo, ele pode cair, mas ele sempre vai se levantar. Versículo 17. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. 18. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e ele poderá parar de castigar esse inimigo. O 17 e o 18 falam para, como nós estávamos falando no começo do vídeo, quando nós falamos da inveja dos maus, que quando nós falamos não tem inveja de ninguém. Então aqui o 17 e o 18 fala: não fique contente com a desgraça do próximo. Não fique, pelo contrário, fique alegre com o sucesso e com a alegria das pessoas. Não fique carregando alegria quando o próximo se dá mal ou quando acontece uma coisa horrível com seu inimigo. Deus não gosta quando nós desejamos o mal do próximo. Não convém para aquele que é cristão produzir esse tipo de fruto. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 ali, fala sobre os frutos do Espírito. Veja aqui na tela o texto de Gálatas. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, nós vemos que a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Veja o versículo 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. 23. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, aqui em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, você vê o que o Espírito de Deus produz. Produz o amor. Então, o amor, ele vai trazer junto o perdão do inimigo. Ele vai trazer a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade. O Espírito de Deus carrega no coração do cristão a bondade. Carrega no coração do cristão o perdão. Não convém que o cristão carregue a alegria de ver a desgraça mesmo do seu inimigo. Retomando aqui Provérbios 24, nos versículos 17 e 18, então, repetindo: não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e ele poderá parar de castigar esse inimigo. 19. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. O versículo 19 repete o versículo 1, e o versículo 20 repete o versículo 2. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Então, não se revolte pelos maus, não tenha inveja deles, porque eles não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. A pessoa que é corrupta, que faz o mal, você pode ver ela prosperando, progredindo, avançando. Mas Deus tem o tempo certo para que essa pessoa ela pague por todo o mal que ela praticou. Não vale a pena, porque eles são como uma luz que está se apagando. Quando o texto aqui fala que eles são como uma luz que está se apagando, a vida deles está indo para dentro da escuridão. Cada vez mais e mais eles estão entrando na escuridão e se afastando cada vez mais e mais de Deus. E o fim
daqueles que se afastam de Deus é a morte eterna. Então, se você está num caminho errado, é tempo de você recuar do caminho errado. É tempo de você vir para a luz. Porque você pode estar indo bem hoje, fazendo coisas erradas. Mas você sabe quando é o momento em que Deus chama você? Se Ele chamar você hoje, você está pronto para alcançar o reino de Deus? Versículo 21. E você que de repente está carregando uma inveja de alguém que é do mal. Por que carregar inveja de quem está indo pelo caminho errado? A pessoa pode estar prosperando com as coisas dessa terra, mas se ela for chamada hoje, para onde vai a alma dela? Mantenha a sua amizade, o seu relacionamento com Deus. Deus é Pai. Se você sente falta de alguma coisa, peça a Deus. Deus vai ouvir a sua oração. Deus é o seu Pai. Ele sabe o que você precisa. Conte para Deus aquilo que lhe aflige, que lhe perturba. Deus vai ouvir você. Você é filho, você é filha dele. 21. Então você não tem por que ter inveja do mal. 21. Meu filho, tema a Deus. Temer a Deus significa ter respeito extremo por Ele, colocá-lo em primeiro lugar. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. 22. Pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? O versículo 21 e 22 está dizendo: respeite a Deus. Deus tem muito poder. Ele pode fazer que você pague e o pagamento é muito caro. E também está dizendo: respeite as autoridades, respeite a lei, para que você não entre em situações difíceis. 23. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. 24. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, ele será amaldiçoado e odiado por todos. 25. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. O 23, o 24 e o 25 falam que se você é líder de um negócio, se você é o supervisor em uma empresa, se você é o encarregado, se você é o líder de alguma coisa, faça justiça. Se você precisa aplicar alguma punição, alguma advertência ou alguma coisa em relação a alguém, cumpra a lei. Faça o que é justo. Não passe a mão naquele que é culpado e não condene o inocente. Faça o que é justo, porque é isso que vai trazer uma boa fama para a sua liderança. 26. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. A resposta sincera. Sincera vem de sincera. Significa transparente. Quando um vaso está trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca. Então, o sincero é aquele que expõe as trincas. Ele expõe o seu amigo. Ele fala a verdade. Ele é franco. E essa resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. O hipócrita ou mentiroso, ele elogia quando o próximo está indo por um caminho errado. Ele empurra o próximo mais rápido para o buraco. Mas aquele que é amigo, ele vai ser sincero. 27. Não construa sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Aqui do versículo 27 até o último versículo de Provérbios 24, ele propõe que você deve cuidar das fontes de riqueza da sua vida. Ele fala aqui, ele faz uma comparação com uma pessoa que tem uma fazenda. E uma pessoa que tem uma fazenda, ela tem que cuidar da plantação, dos bodes, dos cordeiros, das ovelhas, da lã e essa pessoa do leite, dos empregados. Então, uma pessoa, o versículo 27 aqui até o versículo 34 falam que para que você construa o seu lar, para que você construa a sua casa,
você deve cuidar de todos os detalhes. Então vamos ler aqui. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas. Quando ele fala de plantações estar prontas, fala o que você cultivou. Nós temos que lançar várias plantações, buscar várias fontes de rendimento, para que você tenha vários recursos. Então, se você ainda não formou a sua família, o versículo 27 fala: pense em ter mais de uma fonte de riqueza. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. 28. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Então aqui o 28 fala uma regra de boa vizinhança. Você está construindo a sua casa, você está construindo o projeto da sua vida. Não se meta em ficar falando mal a respeito dos outros. Isso vai trazer um atraso na sua vida. Gasta o seu tempo de ficar cuidando da vida dos outros, arruma problema, encrenca com pessoas. E Provérbios 18 fala que é muito melhor você estar cercado de pessoas que gostam de você do que ter inimigos. Você vai criar inimigos desnecessários. 29. A vida já é muito difícil para você ter tempo de ficar arranjando inimigos. Então, o 28. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Cuide da sua vida, ao invés de cuidar da vida do próximo. Porque cuidar da sua vida, cuidar da nossa vida, já demanda bastante trabalho. 29. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. 31. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. 32. Eu olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. 33. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. 34. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então aqui ele está dizendo: cuide da construção da sua casa, não se entregue a criar inimigos e não se envolva com vingança e cuide bem do seu terreno, cuide bem do seu campo, das suas plantações. Porque se você não cuida, mas age com preguiça, deixa o mato tomar conta do seu terreno, da sua vida, você vai acabar na miséria, na pobreza e destruindo a sua vida, seu relacionamento, seu negócio, a sua família. E muitas pessoas vivem assim, não cuidando da vida própria e cuidando demais da vida do próximo, carregando inveja no coração. Essa é a leitura de Provérbios 24. E agora eu quero fazer um convite para você que acompanhou essa meditação, mas você ainda não entregou a sua vida para Deus. Quem sabe a sua vida está dedicada para os espetáculos do mundo e a sua atenção está nas coisas desse mundo. Quem sabe você já frequenta a igreja, gosta de ler a Bíblia, mas ainda não tomou essa decisão. Então aqui na tela você está vendo a oração de confissão. Na oração de confissão, nós dizemos que queremos aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus não é só aceitar de boca, mas é você aceitá-lo e você começar a orar constantemente e ler a palavra diariamente para que você tenha um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus está bom quando nós falamos com Ele constantemente, quando nós apresentamos 100% da nossa vida a Deus. Quem sabe você até participa de uma igreja. Quem sabe você até já aceitou a Jesus. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para que você reflita quanto você tem entregue da sua vida para Deus. Numa escala de 0 a 100%, qual a porcentagem da sua vida
que você já entregou a Deus. Que hoje você possa pensar a respeito disso e entregar-se mais e mais a Deus. Mas se você ainda não fez essa oração de confissão, você deve fazer essa oração dizendo que você quer que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. Dizer que Ele é o seu Senhor significa que é Ele que comanda e lidera a sua vida. E dizer que Ele é o seu Salvador significa que você reconhece que tem pecados e precisa que Ele te salve dos pecados. E Deus, na palavra de Deus está escrito que Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho para morrer por nós, para que todo aquele que receber a Jesus, que confessá-lo, receba o perdão dos pecados. E se você confessa os seus pecados, ele dá o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Espírito de Deus, a presença de Deus em nós. E o Espírito Santo, ele está em nós, nos ajudando, nos guiando para irmos para o céu. O Espírito Santo, na medida em que você conversa com Deus, ele responde aquilo que você tem dúvida. Ele fala no seu coração: filho, faça isso. Filha, não vá por esse caminho. Não ande com essa pessoa. Ande com essas pessoas. Ele vai falando e orientando a nossa vida. E por último, quando você confessa Jesus, o seu nome é registrado no livro da vida. O livro da vida é o livro que será aberto no dia do julgamento final, quando todos comparecerem diante de Deus para receberem o seu julgamento. Quem estiver com o nome registrado no livro da vida herdará diretamente o reino dos céus. Isso está escrito em Apocalipse no capítulo 20. É o último livro da Bíblia onde Deus mostrou as revelações a respeito do futuro para João. E João registrou no livro de Apocalipse. Lá está escrito no capítulo 20: no dia do juízo final, quando todos comparecerem diante de Deus, Deus vai colocar diretamente no céu os que estiverem com o nome no livro da vida. Então agora faça essa oração comigo, essa oração de confissão, se você ainda não recebeu a Jesus. Creia que Jesus é o Filho de Deus, creia que Ele está vivo e ligue o seu pensamento agora num pensamento de entrega a Deus, entrega da sua vida a Deus. E diga aqui a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, seus pecados foram perdoados, você recebeu o Espírito Santo e o seu nome foi escrito no livro da vida. E você orou em nome de Jesus, porque Jesus está vivo, todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Ele. Procure uma igreja, participe dos cultos de oração, porque os cultos de oração são os cultos em que você tem a chance de falar mais perto com Deus. Ore durante todo o tempo da sua vida. Acorde e diga: glória a Deus, obrigado Deus, porque eu recebi mais um dia. Agradeça a Deus pelo alimento, pelo carro, pela família, pela saúde, por tudo que você tem recebido. E nas dúvidas, diga a Deus: eu estou aqui preocupado. Como eu resolvo esse problema? Fale com Ele constantemente e fique atento para receber a direção do Espírito Santo. Ore sempre em nome de Jesus. Procure uma igreja, se você não frequenta nenhuma, em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Se na sua casa você tem algum santo, imagem, escultura, coloque num pacote fora da sua casa. Agora você recebeu Jesus, agora você tem o Espírito Santo, você não precisa de nada disso. A Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos que não apalpam, têm pés que não andam, têm boca, mas não falam, e nenhum som sai da sua garganta. E todos aqueles que
adorarem as imagens se tornarão como elas. Isso está escrito no Salmo 115. E significa que se você adora imagem, você vai ficar sem vida, como a imagem não tem vida. Mas Jesus está vivo, à direita de Deus, ele escuta as suas orações e responde. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, pela meditação em Provérbios 24. Pedimos que o Senhor nos guarde da inveja do nosso coração, que nós possamos estar mais dedicados a agradecer ao Senhor por tudo que recebemos do Senhor, que nós possamos receber a sabedoria para que possamos vencer os desafios da vida, que a sabedoria vale muito mais do que a força, como nós aprendemos hoje em Provérbios 24. E também que o Senhor venha nos conceder a força para enfrentar as circunstâncias difíceis, que nós não venhamos a esmorecer e a enfraquecer diante dos obstáculos, mas que seja um tempo de amadurecimento e de crescimento, e que o Senhor também venha nos dar força para fazermos o planejamento para cuidar da nossa casa, da nossa família, buscando novas fontes de aprendizagem, novas fontes de renda, para podermos trazer prosperidade e multiplicação para a nossa família e que nós possamos fugir da preguiça, porque, como nós lemos hoje, o terreno, o campo do preguiçoso estava cheio de mato. Então, que nós possamos cuidar da nossa vida, do nosso terreno, não perder tempo em ficar falando mal do próximo, nem perder tempo carregando inveja contra o próximo, nem perder tempo pensando mal a respeito do próximo ou sendo testemunha contra o próximo. Ou seja, gastando tempo cuidando da vida dos outros, mas cuidando do nosso terreno, cuidando da nossa vida, cuidando de trabalhar no nosso terreno e dos nossos planos para existir fontes de renda, fontes de riqueza, cuidando de tudo o que está relacionado ao nosso lar, à nossa casa, à nossa família, aos nossos projetos. Que nós possamos ter a mente totalmente tomada para fazer o que é bom e o que é sábio, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que possamos divulgar o teu reino, pregar a tua palavra. Visita esse teu filho, essa tua filha, mostrando como ele, como ela pode, no seu ambiente, no seu espaço, no seu dia a dia, fazer algo que comunica o reino de Deus ao seu redor para que se espalhe na terra a sua palavra, para que se espalhe na terra o bem que o Senhor tem para a nossa nação. Confirme essas bênçãos hoje e sempre. Abençoa todos os lares, as casas, as famílias, removendo todo o ataque do mal. Tira do coração desse teu filho e dessa tua filha a inveja que pode estar causando esse sofrimento, essa angústia, essa dor. Que o Senhor limpe o coração desse teu filho e dessa tua filha agora e mostre um caminho de bênçãos e respostas que o Senhor tem para ele e para ela, para que ele e ela possam glorificar ao Senhor e dizer: o Senhor é bom. Confirma essas bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre. Abençoa o Brasil, removendo todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Amém.